Hoje, milhões de pessoas olham para o pulso buscando dados sobre saúde e treino. Mas será que essa tecnologia é tão precisa quanto a gente imagina? Vamos mergulhar nessa questão. Essa é a grande questão, não é mesmo? Quem treina sério baseia suas metas e o esforço tudo nesses números. Mas será que dá para confiar neles de olhos fechados? Para a gente sair do achismo, vamos olhar para a ciência. Pesquisadores pegaram 10 dos relógios mais famosos do mercado e colocaram eles à prova em situações reais de treino para ver, na prática, o quão precisos eles realmente são. Ok, vamos começar com uma das métricas mais importantes para qualquer atleta: a frequência cardíaca. Como é que a medição feita no pulso se compara com o método mais confiável que existe? A tecnologia por trás de cada um é bem diferente. O relógio no pulso joga uma luzinha verde na pele para ver o sangue passar. É a tal da fotopletismografia. Já a cinta peitoral, que é o padrão ouro da precisão, não tem nada a ver com luz. Ela mede a atividade elétrica real do coração. É uma medição muito mais direta. O teste foi super simples e direto. Os participantes correram numa esteira em blocos de 3 minutos. Enquanto isso, tanto os relógios quanto a cinta peitoral estavam lá, registrando tudo ao mesmo tempo. Uma situação de treino bem comum para muita gente. E os resultados? Bem, mostraram uma variação bem grande. O relógio mais preciso teve um erro médio de 3,1%. Já o menos preciso chegou a 8,3%. Para se ter uma ideia, com o coração a 150 batimentos por minuto, o melhor relógio pode errar por quase 5 batimentos, para mais ou para menos. Agora, o pior pode errar por mais de 12 batimentos. É uma diferença considerável. E esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Cada caixinha colorida é um relógio diferente. Dá para ver que algumas são bem pequenas, mostrando que os resultados foram consistentes. Mas outras, nossa, são enormes, com pontos espalhados por todo lado. Isso mostra que mesmo em um único modelo, a precisão pode variar bastante de uma medição para outra. Agora, vamos falar sobre distância, sobre o rastreamento por satélite. E aqui tem um ponto fundamental. O lugar onde o treino acontece faz toda a diferença. O primeiro cenário de teste foi o mais controlado possível, uma pista de atletismo oficial. A distância é exata, certinha, só que aquelas curvas constantes são um verdadeiro desafio para o GPS dos relógios. E que desafio! O pior desempenho aqui foi um erro de 12,1%. Para colocar isso em perspectiva, é como correr 4 km e o relógio marcar quase 500 metros a menos. É mais de uma volta inteira na pista que, simplesmente sumiu do registro. Mas por que isso acontece? É bem simples, na verdade. O relógio marca sua localização em pontos e depois liga esses pontos com linhas retas. Numa curva, essas linhas retas acabam cortando o caminho por dentro da curva. O resultado? A distância final fica menor do que a real. Bom, a gente já viu que as curvas são problema. Mas e quando o teste vai para um ambiente mais amigável? Tipo uma corrida na rua, num percurso mais reto, com céu aberto. A diferença é da água para o vinho. A precisão melhora absurdamente. O melhor resultado teve um erro de só 0,2%. A lição aqui é clara. Para medir distância, espaços abertos e percursos mais retos dão dados muito mais confiáveis. Por último, vamos pular na água. Na natação, os relógios enfrentam um desafio totalmente diferente. E, como o estudo mostrou, tem um detalhe que pode simplesmente bagunçar todos os dados. O teste rolou numa piscina olímpica. Os atletas nadaram com vários relógios ao mesmo tempo para que os pesquisadores pudessem comparar a contagem de voltas e de braçadas dos aparelhos com a contagem real, feita por eles. E aqui a coisa fica muito interessante. Olha só o contraste. Nadando 400 metros no estilo livre, com aquela braçada sempre igual, alguns relógios foram perfeitos, erro de 0,0%. Mas, quando o nado foi um medley de 200 metros, trocando de estilo a cada virada, o erro de um dos relógios pulou para inacreditáveis 91,7%. Ele marcou menos de 20 metros dos 200 que foram nadados. Os próprios pesquisadores fizeram questão de destacar isso. Essa citação do estudo confirma: a mudança no movimento confunde totalmente os algoritmos da maioria dos relógios. Isso torna os dados de distância praticamente inúteis em treinos de medley. Certo, depois de todos esses números, o que a gente tinha de lição disso tudo para o dia a dia? Vamos resumir num guia bem prático. Para usar o smartwatch de forma mais inteligente, a dica é seguir estes passos. Primeiro, para a frequência cardíaca, é bom dar uma conferida no pulso de vez em quando, para ver se os números batem. Segundo, para correr, o ideal é ir para espaços abertos. Numa pista fechada, a distância pode não ser tão precisa. Terceiro, na natação, se o objetivo é ter dados de distância confiáveis, o melhor é manter um mesmo estilo.
E o mais importante de tudo, é preciso lembrar que esses dados são um guia, uma referência. Eles não são uma verdade absoluta. A resposta, como a gente viu, é que ele pode ser os dois. A precisão do relógio depende muito de como, onde e o que está sendo medido. Conhecer as limitações do aparelho é o primeiro e mais importante passo para usá-lo como uma ferramenta que realmente ajuda.